Bom dia, queridos e queridas. Estamos aqui com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido você, nesse momento, a se curvar, a se prostrar diante do Senhor e a dedicar a Ele o seu louvor, o seu culto nessa manhã. Coloque todas as coisas que podem te distrair de lado e venha louvar ao Senhor e cultuar ao Senhor conosco. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos como igreja, estarmos conectados nessa rede, louvando e adorando ao Senhor, porque o louvor vem do nosso coração. O louvor não é uma música, não é um gesto, uma palavra, ele vem de dentro, de um reconhecimento do quanto o Senhor é grande, do quanto o Senhor é santo e maravilhoso. E nós queremos dedicar esse culto nessa manhã ao Senhor como igreja, congregando dessa forma em que nós não estamos conseguindo estar juntos, mas nós queremos juntos aqui nesse mesmo momento dedicar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nessa manhã. Abençoe cada irmão que está assistindo esse culto e prestando esse culto ao Senhor. Que todos nós sintamos a Tua presença nessa manhã. Que todos nós estejamos abertos para louvar ao Senhor, atentos no Senhor e também prontos para ouvir a Tua palavra, para sentir o Teu Santo Espírito falando conosco. Trabalhe em nossos corações e que a gente produza uma vida agradável a Ti, com um aroma agradável a Ti. Receba, Senhor, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Louvem o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor todas as suas criaturas em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Louvemos ao Senhor nessa manhã, como esse Salmo 103, versículo 21, 22 diz. Vamos louvar ao Senhor. Que todo o seu ser louve ao Senhor nessa manhã. Ele é a nossa estrela, Ele é o nosso cordeiro, Ele é aquele que nós devemos louvar. E é isso que a gente vai fazer através dessa canção. Cante ao Senhor conosco. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre a gente vai adorar o Senhor. Esse louvor que brota em nosso coração, que vem de um reconhecimento, ele gera em nós uma motivação, uma vontade de proclamar, de convocar todo mundo para que todos saibam quem é esse Deus, quem é o nosso Senhor Jesus. Por isso a gente vai cantar, aclame ao Senhor. Vamos cantar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo e o nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, Eu sempre, Senhor, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e
Imutáveis são as promessas do nosso Deus. Ele é forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. E por isso a gente quer estar disponível para Ele como um barro para um oleiro, que pode ser quebrado, despedaçado e reconstruído, porque nós estamos disponíveis para esse oleiro. A gente precisa deixar o Senhor ir moldando a gente conforme Ele quer. Nem sempre a gente está do jeito que Ele gostaria. E aí Ele amassa, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos quebra um pouquinho e Ele vai moldando um belo vaso. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro e eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Diga mais uma vez: ó Senhor, sou disponível. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Como é bom estar diante da presença do Senhor, sentir o toque do Senhor, sentir o Senhor indo lá no profundo do nosso ser, falando conosco. Eu tenho certeza que Deus já falou com você, Deus já falou comigo, Deus já falou com cada um que está ouvindo e que está cultuando ao Senhor junto conosco. Então, nesse momento, nós vamos orar, e nós vamos orar entregando ao Senhor as nossas vidas. Senhor, muito bom estar diante da Tua presença. A Tua presença, Senhor Deus, que nos quebranta. A Tua presença que nos diz pelo Teu Santo Espírito lá no profundo do nosso ser quem nós somos. E diante do Senhor nós nos apresentamos nessa manhã para dizer que o nosso coração nós estamos entregando nas Tuas mãos.
que a nossa vida nós estamos entregando nas tuas mãos como servos do Senhor. Deus, queremos ser realmente aquilo que nós acabamos de cantar, servos disponíveis nas tuas mãos. Que o nosso viver seja o reflexo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos estar disponíveis, Senhor Deus, assim como um servo está disponível ao seu Senhor, disponível a obedecer a tua voz, disponível, Senhor Deus, a fazer o que tu pedes, disponíveis, Senhor Deus, a fazer tudo aquilo que o nosso Mestre nos conduz. Então, Senhor Deus, a nossa vida nós entregamos ao Senhor nesse momento. O nosso coração nós entregamos ao Senhor nesse momento. Queremos ser usados pelo Senhor. E para sermos usados por Ti, a gente retira de nós o nosso eu. A gente coloca o nosso eu lá no fundo e pede que o Teu Santo Espírito nos preencha de tal maneira que a gente reflita com a nossa vida Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, Pai, queremos como os servos parecer contigo, Pai. Para isso, a gente coloca as nossas vidas diante do Senhor, para tentar andar, mesmo sendo falhos, andar como o Senhor andou, fazer o que o Senhor fez. E que o Senhor, de infinita misericórdia e graça, possa olhar para nós, para o simples desejo que nós te oferecemos nessa manhã, de oferecer as nossas vidas, ter misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos abençoar. Nós nos colocamos, nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania sobre nós. E somos, Senhor Deus, nessa manhã, nos entregando, estamos nos entregando ao Senhor como servos Teus. Usa as nossas vidas, Pai. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Renova aquilo que precisa ser renovado, para que as nossas vidas possam, sim, caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos molda, nos usa, nos quebranta, nos renova. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor Deus. Tu és o nosso oleiro e nós somos o Teu vaso. No nome de Jesus, amém. Bom dia, pessoal. Jonathan me desafiou aqui a estar compartilhando com vocês aqui uma experiência, essa experiência da Palavra de Deus. E eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês, como tem falado ao meu através dessa passagem que eu escolhi para compartilhar com vocês nessa manhã de domingo. Eu escolhi o livro de Neemias no capítulo 1, nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 11, e vamos tentar extrair daí algumas lições que possam ser aplicadas. Eu costumo pensar que, mais do que simplesmente entender aquilo que está escrito, ou até mesmo aprender ou conhecer aquilo que está escrito, o importante é a gente pôr em prática isso. E eu acho que a gente só consegue pôr em prática quando a gente começa a exercitar a nossa fé, exercitar a nossa disposição e predisposição em estar lendo, em estar estudando, em estar meditando, em estar disposto a realmente cumprir e obedecer à vontade de Deus. Nós estamos vivendo um momento dessa pandemia aí, aqui a memória vem agora a mim, eu me recordo desde o dia 18 de março que eu fechei meu estabelecimento, já reabri, mas penso que dessa data para cá. Então, eu acho que é um momento de nós pensarmos também no que está dito aqui, no que Neemias deixa como exemplo para a minha vida, para a sua vida, e aí em que eu entro e falo sobre aquela parte que eu iniciei aqui, sobre a questão de nós praticarmos mais do que simplesmente conhecermos. Então nós vamos ler. Eu gostaria muito de te desafiar e de te pedir a fazer uma coisa. Coloque a sua Bíblia ao seu lado. Eu vou dar um tempo aqui, vou me preparar para a gente começar a ler. Talvez seja o tempo de você rapidinho ali, beber uma água e pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de Neemias, que eu queria que você acompanhasse essa leitura, mesmo que a sua tradução seja diferente da minha. Então vamos aí juntos ler, busque aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, eu estou aqui preparando já e está tudo aqui pronto para que a gente possa começar a ler, então, esse capítulo 1
do livro de Neemias, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo todo esse capítulo que vai até o verso 11º, até são 11 versículos que nós estaremos lendo aqui. Acredito que você já está pronto aí, vamos então começar. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Preocupação que ele estava com aqueles judeus que escaparam da guerra da perseguição e de toda aquela batalha, e também como se encontrava a cidade de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Grava isso, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Também é muito importante você guardar essa parte aqui. Dia e noite, Neemias clamava a Deus pelo povo que estava lá na cidade de Jerusalém, sofrendo em grande miséria. E ele diz então, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que te temos cometido. Outra parte que eu queria que você guardasse: temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corrupção contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por todos os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Curva sua cabeça comigo, feche seus olhos. Pai de amor, Deus eterno, Deus de misericórdia, de compaixão, de carinho, de fidelidade, de amor. Deus, colocamos diante do Senhor a Tua palavra que agora foi lida e te pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor, e venha nos fazer compreender e entender a Tua palavra, extrair desta passagem, desses 11 versículos do primeiro capítulo de Neemias, lições que não simplesmente fiquem em nossa memória, em nosso coração, mas acima de tudo que possamos pôr em prática em nossas vidas. Queremos aprender, ter o exemplo de Neemias e praticar aquilo que Neemias praticou. Ouve o nosso clamor, atende a nossa súplica e nos ajuda, pois precisamos do Senhor, pois Jesus mesmo já disse que sem Ele, nada nós poderíamos fazer. Então, em Tuas mãos, entregamos nossas vidas para que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua vontade, para que o Teu nome, através dos nossos exemplos, do nosso testemunho, seja glorificado. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Pessoal, no finalzinho lá,
Irmãos, lá no finalzinho do último versículo 11, nós lemos: nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias não estava numa situação ruim, não. É importante a gente pensar nisso. Neemias não se encontrava numa situação de adversidade, uma situação difícil. Neemias provavelmente tinha uma afinidade, tinha uma intimidade com o rei. Haja vista quando ele chegou à presença do rei, entristecido pelas notícias que ele soube do seu povo e da cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, as portas do templo e tudo, e ele ficou olhando aquilo tudo ali, ele se entristeceu a ponto de que o rei percebeu o seu semblante, falou: hoje você está triste, e essa tua tristeza é uma tristeza da alma, vem do coração, não é nenhuma doença, porque você está assim. Ele falou: como estaria eu diferente? E começou a falar e narrar para o rei o que havia acontecido. O que eu quero, aonde eu quero chegar e aonde eu quero caminhar com vocês. Neemias estava bem, vivia acomodado, era um copeiro, tinha intimidade, tinha boa alimentação, tinha um lugar bom para ficar. Neemias estava tranquilo. Mas mesmo assim, Neemias não se contentou com o conforto que estava. E aí eu quero destacar algumas coisas que eu acho que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz em Hebreus que ela é como espada de 2 gumes, serve para aquele que usa, né? E aquele que ouve. Eu acho que hoje Deus tem falado muito ao meu coração. Quando eu preparei isso aqui, eu escolhi essa mensagem, eu acho que foi para mim. E eu quero muito mais do que simplesmente ouvir aquilo que eu mesmo estou falando. Eu quero tentar nas horas oportunas e nas necessidades pôr isso aqui em prática. Eu quero aprender a agir assim como Neemias. Você percebe que não foi esse tal chamado irmão de Neemias, que ele considera como irmão, Hanani, que veio e contou para ele o que havia acontecido. Não, ele não veio e contou o que havia acontecido. Ele simplesmente entrou na presença de Neemias, e Neemias foi a ele e perguntou: como é que está o povo? Como está aquele povo que ficou e que foi livre da guerra e que ficou lá na cidade de Jerusalém? E como está a cidade de Jerusalém? Ele perguntou. Ele não esperou que Hanani viesse a ele e falasse: olha, quero te contar uma coisa. Você não tem noção como as pessoas se encontram lá. Não, ele foi e perguntou: como é que está o povo? Como é que está a cidade? Hanani veio para ele e narrou aquilo ali. Talvez, o texto não mostra isso, mas talvez esse próprio Hanani tivesse com um semblante triste como estava Neemias, quando soube da situação. Mas ele, talvez com esse semblante triste, tivesse feito com que Neemias perguntasse: e aí, como é que está o povo? Ou talvez simplesmente Neemias tivesse olhado para ele e lembrasse assim: quero saber como é que está o povo lá em Israel, aquele povo que ficou, que foi livre do cativeiro, que não foi preso, que não foi levado, aquele povo que está lá, como é que está? Estão numa miséria, num desprezo, você não tem noção. A cidade, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, provavelmente as casas das pessoas estavam horríveis, as pessoas estavam passando provações, estavam passando privações, talvez não tivessem alimento, talvez não tivessem nada. E aí Neemias, o texto diz que ao relato total de Hanani, Neemias começa a chorar. E ele diz no verso 4, tendo ouvido esta palavra, ele assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é exatamente essa predisposição, essa iniciativa que Neemias teve de perguntar como estava o povo lá. Eu fico pensando em mim. Quantas vezes eu vi passar um irmão no pátio da igreja, ou até mesmo um vizinho dentro do meu condomínio, ou um colega de trabalho, ou alguém que eu conhecesse e vi que aquela pessoa, o rosto mostrava que ela não estava bem. E aí eu pensei comigo: se eu perguntar, ela vai dizer para mim que está com algum problema e eu vou ter que me envolver no problema dela. Ou simplesmente vou ter que falar como Tiago dizia: está com fome? Busca o que comer. Está com sede? Busca alguma coisa para beber. Você está com frio? Busca um agasalho, mas você não deu nada para ele. Que bem você fez a ele? Nenhum. Então talvez eu tenha que fazer isso, ou talvez fizesse isso.
Então, por que eu não pergunto? Muitas das vezes, talvez eu não pergunte a pessoa se está com algum problema, porque eu sei que ela vai me contar alguma coisa e eu vou ter que me envolver com o problema dela. E às vezes é mais fácil sair pela tangente, é mais fácil desviar, é mais fácil não se envolver, porque se você perguntar, você simplesmente vai poder talvez tenha que bater nome e falar assim, vou orar por você. E olha, eu não vejo uma coisa tão triste quanto isso, pelo menos para mim. Eu tenho que perguntar qual é o problema que você está passando e você me narrar a sua aflição, a sua dor, e eu simplesmente olhar para você assim e falar assim, poxa, vou estar orando por você. Tem um lance nessa questão de WhatsApp, eu acho interessante, talvez você já tenha vivenciado isso, que alguém coloca lá naquele grupo, você está participando de um grupo, e hoje todo mundo participa de pelo menos um grupo no WhatsApp, e eu tenho vários. E aí tem sempre alguém, poxa, ora pelo meu pai, ora pelo meu irmão, ora pela minha irmã, ora pelo fulano. Porque, poxa, ele vai fazer uma cirurgia, porque ele, poxa, foi acometido de uma enfermidade, ora porque o filho está assim. Aí você vê um monte de gente fazendo assim, botando aquelas mãozinhas, 3 mãozinhas, 2 mãozinhas, 1 mãozinha, mas talvez o cara logo botou aquilo, foi lá e já deletou. Nem lembra mais qual era o assunto. E eu tinha adotado um sistema para mim, eu falei assim, eu não vou fazer isso. Porque isso está me dando, isso para mim não adianta de nada, isso para mim é uma vergonha, eu tenho vergonha de fazer isso. Então, se eu tivesse a condição de, naquele momento onde eu li a mensagem do pedido de oração, eu tivesse condições de fazer uma oração naquela hora, de repente no restaurante ou dentro do carro, em algum lugar, sozinho, para não ficar chamando a atenção de ninguém, eu então fazia a minha oração ali rápida, orava, intercedia pelaquela pessoa e depois eu botava assim, ó, estou orando. Para que a minha consciência ficasse bem comigo mesmo. Para que eu sentisse em mim que eu havia feito algo de importante. E que não tinha simplesmente ficado naquele ato de botar aquela mãozinha do WhatsApp assim, ó. E colocar, estou orando. E depois se te perguntar, essa mãozinha é pelo quê? Sabe que eu não lembro? Eu não lembro, rapaz. Peraí, deixa eu procurar aqui o que foi. Atrás. Foi lá atrás, alguém pediu oração. E você sequer orou. Neemias não. Neemias partiu para cima e perguntou como é que está o pessoal. O que é que eles estão passando? E a cidade, como é que está? E quando disseram a Neemias, se você continuar lendo, e nós lemos aqui um bom trecho, todo esse capítulo, e se você percebeu, Neemias não ficou só nessa pergunta, como estão as pessoas? Como está a cidade? Ele foi agir. Primeiro sentou, chorou, lamentou e orou dias. E há no verso 6 ali que ele diz que orou dia e noite, intercedia diante de Deus pelo povo. Às vezes eu pego aí por alguém que me pediu uma oração e oro aquele dia ali, ou aquele momento e depois só a misericórdia de Deus, às vezes eu nem lembro. E às vezes eu oro até por outras coisas, mas pelo aquele pedido ali já... E o que é pior de tudo, não sei se já aconteceu com você, alguém chegar para você, poxa, eu tenho orado pelo aquele meu pedido e você não orou. Mas você não pode dizer para a pessoa assim, não, rapaz, me perdoa, eu não orei. Mas qual era o pedido mesmo? Que ainda é pior ainda do que dizer não orei, é perguntar qual era o pedido mesmo, como se você não tivesse se interessado. Então acho que nós precisamos aprender uma coisa com Neemias. A gente não tem que fugir da nossa responsabilidade de ser intercessor, de ser ajudador, de consolar, de confortar, de ajudar, de abraçar, de chegar junto. As pessoas nem sempre querem o teu dinheiro, o teu carro, ou até mesmo a tua presença numa situação para resolver. As pessoas querem uma palavra, querem um abraço, querem alguém que possa sentar com elas e chorar com elas, porque elas estão aflitas e angustiadas. Elas querem alguém que ela possa olhar e falar assim, essa pessoa se preocupa comigo, ela parou para me ouvir. Ela se preocupa com o problema que eu estou passando. Ela está preocupada com o problema que eu estou passando. Ela sentou aqui, quer me ouvir, quer que eu conte. E ela está botando um semblante de quem realmente está triste. E dia seguinte, no outro dia, você está ligando para ela, perguntar, e aí, solucionou o problema? Como é que foi a reunião? Como é que foi o médico? Como é que foi a consulta? Como é que foi o exame? Porque você se mostrou preocupado. Alguém passa por você e você fala, peraí, queria falar com você, tudo bem? Poxa, eu tenho visto você tão triste, posso te ajudar? O que está faltando? Poxa, eu queria conversar com você, se abre para mim, se eu puder te ajudar.
De repente a pessoa, não é nada não quer contar, mas eu vou orar por você. Mas às vezes a gente não faz isso porque a gente não quer se envolver, porque a gente não quer perder tempo ou não quer realmente trazer, como se a gente fosse trazer problemas para a gente. Então a gente tem que passar a perceber o olhar das pessoas. A gente lida com as pessoas dentro da igreja todos os domingos. Agora estamos nesse momento de pandemia, estamos afastados um pouco, só nos vendo pela internet, pelo Zoom, pelos aplicativos. E graças a Deus que ainda temos isso para pelo menos estarmos nos comunicando. Mas a gente tem que olhar para as pessoas que a gente conhece e saber se a pessoa está diferente. O rei, que não tinha parte com Deus, olhou para Neemias e falou: você está diferente. Que semblante triste é esse que você está passando? Essa tristeza é da alma, de dentro do seu coração. Um rei, um homem que não tinha, como nós, essa experiência de fé com o Senhor. Então aprenda isso. Não vamos fugir. A palavra de Deus diz que se a gente sabe o que é fazer o bem e não faz, nisso a gente peca. Então não vamos fugir dessa responsabilidade. Porque muitas das vezes Deus quer usar você, usar a mim, para abençoar aquela pessoa. E sou eu. E é você que é a pessoa certa para aquele momento ali que aquela pessoa está passando. Então eu vi aqui de Neemias uma lição, sabe, extremamente preciosa. Neemias se preocupou. Neemias não esperou alguém falar para ele assim, porque muitas das vezes, gente, o pessoal tem vergonha, sabe? Fica com vergonha de falar para você: poxa, eu queria uma ajuda. Muitas vezes só fala: ora por mim, porque está com vergonha de conversar, talvez não tenha afinidade com uma pessoa para poder se abrir. Mas a gente sabe que a pessoa não que está diferente. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter esse cuidado. Ter esse cuidado em realmente fazer com que as pessoas sintam esse abraço, essa presença. Tem no verso 4 uma outra lição que eu extraí daqui e que me faz pensar o seguinte: quando Neemias tomou essa atitude, Neemias ensinou a mim e a você o que é sentir a dor do outro. Neemias não teve um relampejo. Neemias não teve um relampejo de sentimento de tristeza, não. Aquele que vai e volta: você me conta algo que está passando de ruim e eu fico muito triste com você, triste junto com você, até choro naquele dia com você, naquela hora, e oro ali junto contigo e vou embora e não lembro mais do que aconteceu. Ele não teve esse relampejo de simplesmente uma tristeza, um sentimento triste que foi como um relâmpago, pum, pum, sumiu. Apareceu e sumiu e não voltou mais, ou voltou mais uma vezinha e depois sumiu de novo. Não. O texto diz que ele ficou o tempo todo buscando uma saída para o povo, o tempo todo clamando a quem podia fazer alguma coisa. O texto mostra para a gente que ele se preocupou ao ponto de levar com ele aquela dor, sentir aquela dor, se colocar no lugar do outro. É isso que Neemias me ensina. Não é um relampejo de tristeza, em que você me conta algo e eu me entristeço com você e choro naquele momento e depois não lembro mais nem o que você falou. Passado um dia, 2, alguém vai comentar sobre você e eu falo: é mesmo, ele até esteve falando comigo aí, poxa, a gente orou junto e foi embora. Passou. Não. Neemias continuou, aquilo durou tempo, aquilo ali não foi de uma hora para outra. Você vê que no verso 6 ele diz que ele continuava dia e noite a clamar a Deus pelo que estava acontecendo com o povo, por uma solução para o povo. Isso para mim é sentir de verdade a dor do outro, isso para mim é se colocar de verdade na dor do outro. Eu tenho um costume de fazer, quando eu saía, e agora a gente tem parado um pouco, saía nas noites para entregar quentinha, ou nas manhãs, ou até mesmo no centro de recuperação, que a gente ia todo primeiro sábado de cada mês. Estamos afastados porque, por conta da pandemia, não pode estar muita gente junta, e lá são 140 homens em média. E quando eu chegava ali naquele centro de recuperação, tinha jovens e tinha pessoas de meia idade e já idosos também, pessoas com a idade mais avançada. E eu olhava para aqueles jovens, tinha jovens ali que tinham a idade do meu filho que eu tenho hoje, dos meus 2 filhos, talvez até mais novo, 1 ano ou 2.
E eu olhava para aquele jovem que sentava às vezes na turma que eu fazia, nós dividíamos em turmas, e eu dava aquela aula, e eu ficava olhando para aquele jovem, eu colocava meu filho no lugar dele. E eu olhava para ele, eu colocava meu filho ali, e pensava, meu Deus, poderia ter sido meu filho. Ia vir uma dor dentro do meu coração, e olhar para aquele jovem com um sentimento de compaixão e de tristeza e de dor. E eu orava com ele, mas é exatamente isso que eu falei no início, quando eu vinha para casa, que passava aquela semana, eu já não me lembrava mais daquilo. E talvez não estivesse nem mais orando por aquele jovem. Algo que eu queria fazer como Neemias fazia. Eu queria que esse sentimento de me colocar na dor do outro, daquilo que veio para mim, eu pudesse levar isso mais adiante. Eu pudesse realmente ajudar a pessoa, se envolver com ela naquele problema que ela está, a fim de que pudesse fazer alguma coisa, ou simplesmente orar dia e noite sem parar por ela, até ter uma solução. Há pessoas que eu oro hoje, e há uma menina chamada Juliana, que eu preguei na casa de uma pessoa, essa menina estava lá no colo da mãe, e eu oro por essa menina, já deve ter mais ou menos uns 6 anos. Eu nunca mais a vi, mas até hoje eu oro por ela. Eu queria ter isso direto. Eu queria agir como Neemias agiu. Eu queria um dia, quem sabe, olhar para essa menina assim e falar, essa menina aqui foi curada, era a menina por quem eu estava orando e nunca parei de orar. Neemias não parou em momento nenhum. Neemias se colocou e não foi um relampejo simplesmente de tristeza, não. Foi algo que durou no coração dele. Algo que a gente precisa aprender a viver isso, como cristãos. Mais do que como cristãos. Essa palavra está cansada. Como discípulos. Porque foi o que Jesus disse. Se vocês se amarem uns aos outros. E aí eu vou além de simplesmente amar você, meu irmão, da minha igreja ou de outra igreja. Amar aquele a quem Jesus disse que eu precisava amar, o meu inimigo. Aquele que ele disse que era o desafio de amar o meu inimigo. Amar a ponto de interceder o tempo que for necessário, até ver uma solução, até ver que haja uma solução para ele, que haja um refrigério, que haja uma vitória, que Deus possa trabalhar na vida dele. E você, e o nome do Senhor, através da sua vida, e também, futuramente, através da vida dessa pessoa por quem você orou, seja glorificado através de um milagre operado na vida dessa pessoa. Neemias se entristeceu muito, sabe por quê? Ele estava lá no conforto, lá no palácio, comendo bem, bebendo bem, descansando, tendo um lugar para ficar, intimidade com o rei. Para que se preocupar com pessoas que estão sofrendo lá, não sei aonde? Com uma cidade que está destruída. Ele se preocupava com a terra e com o povo que pertencia ao Deus que ele servia. E a ponto de ficar esse tempo intercedendo. Quero ainda tirar mais duas aplicações. A terceira se encontra exatamente no verso 6 e 7, quando ele diz, aqui eu quero pegar na minha Bíblia e ler com você, quando ele diz assim, faço confissão, já no finalzinho do verso 6, pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido, lembra que eu falei para você, guarda essa frasezinha, temos cometido, contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de toda corrupção contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Talvez, estou conjecturando aqui, talvez Neemias nem tivesse praticado esse pecado que o povo praticava. Talvez Neemias nem estivesse errando como o povo errava. Mas Neemias diz para mim o seguinte, eu me identifiquei com eles na dor e me identifiquei com eles na culpa. Sabe por que ele se identificou com eles na dor e se identificou com eles na culpa? E eu acho que isso é uma lição para mim, é uma lição para você, e eu coloco para mim, principalmente para mim. É porque eu tenho que entender que eu não sou melhor do que ninguém. Aonde ele caiu, eu podia cair. Aonde ele errou, eu podia errar.
E quando eu me refiro a não ser melhor do que ninguém, eu não me refiro a ser melhor do que o outro irmão em Cristo, não. Eu me refiro a não ser melhor até do que aquele que não confessa Jesus como Senhor, pois eu não sou melhor do que ele. Como ele, eu sou pecador, apenas lavado e remido. Eu não me tornei justo, a Bíblia diz que eu não me tornei justo. Eu sou injusto, eu sou apenas declarado justo pelo sangue de Cristo naquela cruz. Como você. Como você que confessou Jesus. O sangue de Cristo me purifica, me lava da minha iniquidade e me declara diante de Deus justo, porque Ele me justifica. Agora eu não sou diferente, eu sou falho. A Bíblia diz que o homem segundo o coração de Deus cometeu adultério e homicídio. Quem sou eu? Então eu penso aqui que o grande segredo para aprendermos a sentir a dor do outro é saber que os erros deles, ou dele, também são meus. Quando a Bíblia diz que você tem que ter cuidado em tirar o argueiro do outro, tire a trave do seu, a ideia é de que você comete os mesmos erros. A ideia é que você pode cair, não tem que julgar, tem que simplesmente chorar, orar e ajudar o outro a levantar. Por isso que a Bíblia diz, ande dois juntos, para que um sustente o outro, sabe por quê? E ele ainda diz, a palavra de Deus diz, se você está de pé, cuide, porque senão tu pode cair. Eu não sou diferente, então sentir a dor do outro, quando Neemias se colocou, ele falou assim, porque nós temos pecado. Não é aquele povo que está sofrendo porque pecou, não. E porque o Senhor disse que se ele se afastasse, o Senhor espalharia, não. Não é por isso, não. É porque eu sou como eles. Eu posso cometer o erro deles. Não há diferença em mim. Eu não sou melhor. Eu tenho que aprender a sentir a dor dele. Para aprender a sentir a dor dele, eu tenho que me colocar no lugar dele. E saber que o que ele fez de errado, eu podia ter feito também. A falha que ele cometeu, o deslize que ele cometeu, eu podia ter cometido também. Então eu acho que foi isso que Neemias ensinou. E tem ensinado para mim e para você. Antes de nós julgarmos o que os outros têm feito, a gente tem que olhar para a gente. E quando eu quero ajudar alguém e quero sentir a dor do outro, eu preciso assumir dele também, olhar para ele e me identificar com o erro dele, com a fraqueza dele. Porque como ele, eu também sou. Paulo dizia que o que ele queria fazer de certo, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria estava ali e ele não conseguia se livrar. Sabe de quem eu estou falando? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Um homem que foi dado como morto do lado de fora da cidade e como um boneco teimoso voltou para pregar o evangelho novamente. Então a gente precisa aprender sim. A gente precisa aprender a se antecipar. Não esperar que as pessoas venham a nós e digam, estou sofrendo muito, estou precisando de ajuda. Quando a gente identifica um problema em alguém, a gente tem que, até mesmo quando não se identifica um problema, mas muito mais quando você identifica um semblante caído e triste, a gente deve ir e não fugir, não passar de largo. Porque lembra, quando aquele samaritano lá, quando passou e viu aquele judeu caído, haviam passado homens que, supostamente tementes a Deus, sacerdote, escriba ali do lado. Aquele homem passou e sentiu a dor do outro. Quando a gente olha alguém com semblante triste e se afasta, opa, vou por aqui que se eu parar para perguntar, é problema. Não é legal. Não é legal. Sentir a dor do outro também, como foi dito aqui antes, é a gente não ter simplesmente um relampejo de tristeza. É ouvir a dor, é buscar solução, é orar, é se preocupar, até poder ouvir, quem sabe, dessa pessoa uma boa notícia. Olha, Deus me deu a vitória. E a alegria não é só dele, a alegria é sua. Sentir a dor do outro também, aprendendo com Neemias, é saber se colocar também no lugar dele, no sentido de assumir dele também a culpa, sabendo que eu sou falho como ele, e que poderia estar numa situação ruim como ele se encontra hoje, porque
também poderia ter deslizado como ele deslizou. E eu só posso estender a mão para o outro quando eu me identifico e ajudar de verdade, quando eu me identifico com ele na dor e na culpa. Na dor e na fraqueza que ele está sentindo. Quando eu penso, podia ser eu. Podia ter sido eu. Vem cá, meu camarada. Deixa eu te ajudar. E por último, Neemias nos deixa uma lição muito importante. Ele cita lá no verso 8 e verso 9, ele cita Deuteronômio capítulo 30, verso de 1 a 5, depois você lê aí na sua Bíblia, quando nós terminarmos aqui essa palavra, leia na sua Bíblia Deuteronômio 30, de 1 a 5, ele cita exatamente o que foi dito lá por Moisés, quando Deus falou que se o povo pecasse, ele espalharia o povo, mas se o povo se arrependesse, ele juntaria o povo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Duas coisas rápidas, para a gente já encerrar. Já estou encerrando. A primeira é que fica muito mais fácil orar e interceder em favor de alguém, ou buscar a Deus e clamar a Deus em oração, quando a gente tem conhecimento da palavra. Quando a gente conhece o que Deus prometeu. Porque muitas das vezes você fica clamando a Deus, pedindo a Deus algo que jamais foi prometido a você. Algo que você não conhece. Algo que Deus nunca disse que te daria. Então ele conhecia, ele falou, o Senhor disse que se o povo pecasse, espalharia, o povo pecou, e que se o povo se arrependesse, o Senhor juntaria. Senhor, tem misericórdia desse povo. Precisamos de conhecimento bíblico. Precisamos de conhecimento das Escrituras, da palavra. Precisamos ter amor por essa palavra, estudar essa palavra, meditar nessa palavra. Não é decorar versículos, isso não significa nada. É conhecer a vontade de Deus através da sua palavra revelada e escrita aqui pra gente. Está na sua mão, você pode ler, você tem num país a liberdade de ter mais de uma versão, mais de uma tradução. Então, uma das coisas que eu vejo exatamente quando ele cita isso, é que nós precisamos conhecer, assim como Neemias conhecia as Escrituras. E a outra coisa, e com essa última palavra eu encerro, é que Deus está sempre com os braços abertos para perdoar, para te receber de volta, para te confortar, te consolar. E nós nem sempre agimos assim com o outro. Às vezes as pessoas nos fazem mal e sabe o que a gente faz? A gente endurece o coração. Quando diz que perdoa, diz com aquele entre os dentes, não, te perdoo. Mas o teu coração não estava nesse perdão. Precisamos aprender a perdoar. Perdoar como Deus perdoava. Vai ser difícil nós esquecermos, porque não há como fazer isso. Mas é estender a mão. É abrir o coração. É dar um grande abraço e falar, vem cá, tu é meu irmão. Está perdoado. Vamos esquecer isso. Vamos retornar e ter a nossa comunhão e afirmar e confirmar a nossa comunhão. Porque precisamos dela para a nossa comunhão com o Pai. Então Deus fez isso. Neemias não impôs isso a Deus. Simplesmente relatou o que Deus havia prometido. E falou, o Senhor prometeu. Cumpre neles a tua palavra e os traz de volta. Meu desejo é que a gente aprenda essas lições que Neemias deixou para a gente. A lição de saber que a gente tem que se antecipar. A lição de saber que sentir a dor do outro é saber também se identificar com a fraqueza e com a culpa dele. E também é buscar entender e compreender que não é um relampejo simplesmente de tristeza, mas é algo que tem que durar na nossa preocupação com o outro. E aprender a perdoar, a buscar nas Escrituras conhecimento e a perdoar, como Deus deseja que a gente perdoe, como nós mesmos oramos no Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa fazer você entender, compreender isso, possa falar profundamente ao seu coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e eu queria encerrar rapidamente com uma
Breve palavra de oração. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Se cumpra a tua palavra no coração dos teus filhos. Muito obrigado por nos ensinar. E, Senhor Deus, que como disse antes, Senhor Deus, mais do que simplesmente ouvir e conhecer e ter conhecimento, que possamos pôr isso em prática. Nós oramos agradecidos e confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Diga ao Senhor para Ele te usar. Cante isso nessa canção com todo o seu coração. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu quero, diga, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Estamos chegando ao final de mais um culto ao nosso Deus de louvor e adoração e ficamos muito felizes com a sua companhia, adorando ao Senhor junto conosco. Pedimos a Deus que abençoe a sua vida e que esse culto possa realmente ter feito diferença na sua vida, que decisões importantes sejam tomadas rumo à direção da vontade de Deus nas nossas vidas nessa manhã, tá bom? Vamos orar ao Senhor então e pedir que Ele nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por mais este momento de adoração ao Senhor, esse momento em que podemos cantar,
podemos ouvir a Tua palavra, podemos meditar nela, podemos nos fortalecer com a Tua graça e com a Tua presença sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque podemos confiar no Senhor e te agradecemos também porque podemos estar disponíveis, prontos para te servir com o melhor que nós temos, com o melhor das nossas vidas. Usa-nos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. E nesse momento pedimos ao Senhor que a Tua graça maravilhosa, a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor incontável, insondável e inimaginável do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo esteja nos acompanhando por onde quer que formos, como igreja Tua, aonde quer que andarmos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém.